Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o ator, diretor e fundador do Grupo Galpão, Eduardo Moreira. Eduardo, no final do último bloco você estava falando sobre a importância, né, da peça Romeu e Julieta para a história do Galpão. Queria que você completasse a sua fala, por favor. Romeu e Julieta foi um marco realmente, né, porque o Galpão passou a ser conhecido nacionalmente, né, o espetáculo estourou no Rio de Janeiro, em São Paulo, e estourou no Brasil inteiro e até no mundo, né? Foi um espetáculo que viajou muito. E acho que era um espetáculo que trazia o Shakespeare para a rua, para uma vertente assim, popular, usando a cultura brasileira. Né? Aquilo ali foi o teatro de rua, também foi uma explosão do teatro de rua naquele momento. E foi um espetáculo que marcou realmente a carreira do Galpão. O Galpão passou a ser conhecido de fato nacionalmente. Inclusive tem a crítica da Bárbara Eliodoro, né, que é uma das especialistas brasileiras em Shakespeare, dizendo que aquela tinha sido uma montagem definitiva. Definitiva. Ela fala assim, a perfeição na infidelidade. Era muito bonita a crítica da Bárbara. Que era isso, assim, era uma... E os ingleses, quando a gente foi 2 vezes ao Globe Theatre, né, eles falavam muito disso. Que é o teatro de Shakespeare. Nós fizemos 2 temporadas lá, e eles falavam muito isso com a gente, que era muito infiel, mas ao mesmo tempo de uma grande fidelidade ao espírito popular do teatro do Shakespeare, né? Sem dúvida. Mas apesar de tantos sucessos, né, alcançados com essa montagem, vocês viveram um drama, né, muito grande na época, durante a turnê, que foi com o falecimento da Wanda Fernandes, que era na época sua esposa e que interpretava a Julieta. Como é que foi isso para vocês? Isso para você especialmente? Foi difícil, né? A Wanda era uma pessoa muito importante, ela era uma das líderes assim dentro da própria estrutura do Galpão, uma pessoa muito importante, que tinha uma capacidade assim de aglutinar as pessoas de trabalho. Foi uma perda muito difícil naquele momento. Depois a gente retomou o espetáculo ficou quase 1 ano parado, e a Fernandinha Viana, que entrou no lugar dela, né? E aí o espetáculo ele seguiu até 2002, e depois ele parou e a gente fez uma remontagem do espetáculo em 2012 para participar das Olimpíadas em Londres, que eles nos convidaram. Também foi um projeto muito bonito, que eles fizeram as 39 peças do Shakespeare e eles quiseram de qualquer jeito que a versão do Romeu e Julieta fosse a nossa, que voltasse para o Globo. Meu querido, no final de 1980, né, da década de 80, vocês também conseguiram uma outra conquista, né, que foi a sede própria, que é esse espaço, inclusive, que a gente está fazendo esse programa hoje aqui. 413, né? Exato, que aqui anteriormente era uma oficina mecânica e que vocês conseguiram adquirir esse espaço. Queria te perguntar quais foram as intervenções necessárias nesse espaço para torná-lo, né, adaptável às exigências, né, da atividade artística, e o que representou para o Grupo Galpão ter uma sede própria. Foram poucas adaptações, porque o espaço tem esse pé direito muito alto, de 7 metros, né? A gente, na verdade, criou um isolamento que tem a parte da frente do prédio para produção, para comunicação, quer dizer, o funcionamento do grupo. E aqui, a parte de trás, esse salão de 200 metros, é o lugar onde a gente cria os nossos espetáculos. E esse espaço, ele deu realmente um outro nível para as nossas produções, porque você imagina que até então, até 89, que foi quando a gente comprou esse espaço, a nossa organização era muito dispersa, a gente ensaiava em lugares emprestados, a gente não tinha muito como... E quando a nossa primeira produção aqui foi o Álbum de Família, com direção do Eide Ribeiro, e foi um espetáculo montado em 9 meses, que desde o primeiro mês de ensaio a gente já tinha a ideia do cenário concebida e montada aqui. Então criou-se, a gente faz um ateliê de figurinos, né? É uma outra coisa você ter uma casa, isso é realmente um dado fundamental para qualquer grupo, para qualquer organização teatral. Um outro momento importante da história do Galpão e na relação do Galpão com Belo Horizonte foi o fato de que vocês coordenaram a primeira edição do Festival Internacional de Teatro, né, de Palco e Rua, né? E que hoje se consolidou e se transformou num dos grandes destaques da programação anual de cultura e arte de Belo Horizonte.
Queria saber de você como surgiu essa ideia do Festival Internacional de Teatro e como foi o processo de elaboração e de desenvolvimento dessa ideia. Não, foi muito importante porque a partir do final da década de 80 o Galpão começa a viajar para o exterior e ter contato com vários grupos, né, na América Latina e na Europa que organizavam festivais, né, que tinham esse tipo de troca com a comunidade. E a gente percebeu como era importante a organização desses grupos, esses festivais internacionais. Então a gente trouxe essa ideia para Belo Horizonte, contamos na época com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, que era Berenice Benegali, que foi uma pessoa importantíssima para que a gente consolidasse essa ideia. E aí a gente faz uma primeira edição em 90, que foi do Festim. Ainda em 92 a gente inclusive estreia o Romeu e Julieta em Belo Horizonte dentro do Festim, na Praça do Papa. É o momento que a gente inaugura a Praça do Papa ali como um teatro de rua, né, que o Galpão sempre ocupou muito, a Praça do Papa lotada, né? E em 94 a Prefeitura de Belo Horizonte realmente assumiu a organização do projeto junto com o Galpão nessa primeira edição. Aí depois o Galpão saiu e é um evento importantíssimo que acontece até hoje na cidade. Eu acho que, de certa maneira, o FIT renovou muito a linguagem do teatro em Belo Horizonte, oxigenou muito, como é importante, né, para o teatro você ter contato com outras tendências, né? Então eu acho que o FIT tem cumprido muito esse papel de renovação e de rediscussão da arte cênica no contexto da cidade. Eu acho que hoje Belo Horizonte é uma cidade que tem um teatro muito vivo, muito importante. Eu acho que a criação desse festival internacional foi importante para isso. E quando vocês completaram 15 anos do Galpão, vocês também fizeram uma comemoração assim, em alto estilo, né? Porque vocês ampliaram, né, o espaço que vocês tinham, que era esse aqui, né? Com aluguel do Galpão Siniorto, que fica aqui nessa mesma rua, né? No quarteirão de baixo. Né? Era uma casa de shows que estava muito decadente, que provavelmente ia ser transformada numa igreja, né? Porque todos os cinemas de rua da cidade, a grande maioria foram transformados em igrejas, né? E vocês assumiram esse espaço e transformaram no Galpão Siniorto, que tem uma série de atividades para a comunidade. E tem outras também que são de documentação. Isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o Galpão Siniorto e quais são essas atividades que ele oferece para a comunidade e quais são as ações de documentação que ele também reserva nesse espaço. O Galpão Siniorto ele tem uma série de atividades assim, para a comunidade geral, né, para a comunidade artística, para o público, né? Tem um teatro de 200 lugares, oficinas, encontros, projetos muito importantes de formação, né, de reciclagem e também é um lugar onde a gente convida grupos para virem se apresentar, para falar sobre o seu trabalho. Então eu acho que dentro dessa mesma filosofia de uma troca do teatro, do Galpão com a comunidade, como era o FIT, né, o Festim, esse festival internacional, o Galpão Siniorto vem também muito dentro dessa perspectiva, né? E também agora com esse centro de documentação, né, do teatro tão importante, de documentação e de registro da memória, não só do Galpão, mas do teatro mineiro, do teatro em Belo Horizonte, do teatro em geral, é um espaço muito importante. Eu acho que essa questão da memória é também uma questão muito importante, que eu acho que o Galpão, na medida do possível, sempre dentro das limitações financeiras que a gente tem, infelizmente, mas que a gente tem cumprido isso de uma maneira a mais persistente o possível. Uma outra coisa, já que nós estamos falando da trajetória do Galpão, queria que numa visão assim espacial e temporal, como que você vê o Galpão lá do início da fundação dele e o Galpão hoje? Entre esses dois momentos históricos, o que você acha que o grupo evoluiu e quais foram os principais ganhos que ele alcançou ao longo desse tempo? A maturidade, né? Acho que o grupo hoje é muito mais maduro, tem uma outra visão, acho que tem uma outra qualidade do fazer teatral.
E mas acho que sempre com essa perspectiva, né, de olhar o mundo, assim, olhar o teatro dentro de uma coisa de se renovar, de buscar conhecimentos, né, de buscar se arriscar, né, de tentar caminhos ou de buscar riscos também, né? Eu acho que isso é fundamental, exatamente assim. Quer dizer, eu acho que quando você começa a ensaiar um trabalho novo, o seu olhar diante do teatro, diante do mundo, é um olhar de desconhecimento, quer dizer, de você estar se aventurando, é uma caminhada no deserto, né, que você não sabe que caminho que você vai encontrar. Então, eu acho que é uma atitude diante do mundo e diante do teatro de tentar aprender, de aprendizado. Eu acho que isso continua, né, claro, com muito mais maturidade, um outro olhar sobre o mundo, um outro olhar sobre o teatro, também muito mais maduro, mas também acho que sempre nessa perspectiva, né, da busca pelo novo, pelo risco, e do aprendizado. Meu querido, nós vamos interromper mais uma vez a nossa conversa para um breve intervalo, mas não saiam daí, a gente volta já já, conversando com o Eduardo Moreira e falando um pouco mais dos bastidores da criação do Grupo Galpão. A gente volta já já.